Olá, pessoal. Estamos ao vivo. Não sei se vou conseguir deixar a janela aberta, né? Porque tá um calor da moléstia, como eu falo pra Sofia. E a vizinhança não é muito silenciosa, sabe? Compartilhando aqui com o grupo Restauradas, meu grupo de apoio. Para quem não está no grupo de apoio, entre hoje no grupo de apoio. É gratuito. E é uma delícia. Boa noite, Rafael. Boa noite, Jorge. Nossa convidada já chegou, Thaís. Liliane, bem-vinda. Mari Sônia, bem-vinda. Rafa Elfa, bem-vinda. Renan. Deixa eu ver, apareceu uma. Thaís já está na área, já vou te aceitar. Ana. Boa noite, Maria. Olá. Ei, Ana, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo bom também. Eu vi que você Eu tô. estava viajando de um lado para o outro. Eu falei, meu Deus, e mesmo assim ela topou essa live nesse dia. É uma mulher de É, palavra. eu saí de São Paulo ontem, 8 horas da noite, cheguei aqui 10 da manhã. Gente do céu, que canseira. Mas pelo que eu vi, valeu a pena, né? Sempre vale. Valeu, Muito bom. valeu a pena, valeu a pena. Muito Eu tô com bom. aquele probleminha no meu Instagram que eu não estou te vendo. Ah, é Então eu vou pegar mesmo? meu outro, eu vou pegar meu outro celular só Tá para bom, poder te olhar de vez tá em quando. bom. Outro dia eu fiz Mas com a vamos Joyce fazer por também aqui. e tava assim. Boa noite, Luan. Já chamei as meninas do grupo. Ah, que bom. Natália, bem-vinda. Marciane, bem-vinda. Avisem se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certo, se está muito barulho aqui dos cachorros do bairro. O Tapioca está quieto hoje, graças a Deus. Boa noite, Jaque. Boa noite, Gil. Tudo certo. Oi, Dani. Projeto Farol. Ah, Projeto Farol é meu outro perfil. Ah, é você? Eu sabia que era de alguém, não lembrava de quem. Para não É que tá errar. logado no outro celular. Boa. Cássia, Joyce, vamos lá. Não gosto de, não sei você, Thaís, eu não gosto de ficar dando boa noite, porque depois a live fica gravada, as pessoas assistem. É que nem a do Diego Reis, 10 minutos de boa noite, né? Aí agora eu tô gostando Uhum. que no YouTube dá para passar correndo, né? No Instagram também dá, mas é mais difícil, né? Então não gosto de É, ficar, não, gosto de ir já direto ao assunto. vamos começar. Então, bora. Então, gente, boa noite a todo mundo. Que bom que vocês vieram. Thaís, obrigada por ter topado. Muito bom ter você aqui. Para quem não sabe, Thaís é minha terapeuta. Estou meio ausente da terapeuta, mas tem muita gente, até dando um feedback para você. Tem muita gente que me vê hoje, de uns meses para trás, quando eu comecei a atender, e fala que eu mudei muito. E aí eu falo, foi minha terapeuta, né? Coisinhas pequenas, e é isso que eu quero trazer hoje para a gente conversar, né? Coisinhas pequenas que mudam pra caramba, né? Teve até um paciente meu que falou assim, Ana, quando é um bem lá do comecinho, assim, de quando eu comecei a atender, e ele falou, Ana, eu vou te dar um feedback. Assim, eu não atendo mais ele, atendi recentemente, né? Atendia lá atrás, atendi recentemente. Aí ele falou: pode falar uma coisa? Quando você entrou da outra vez, né? Quando eu te atendi da outra vez, eu fiquei meio intimidado, porque você estava com menos maquiagem, você estava, se eu não me engano, de cabelo preso. E
e não tinha o cenário aqui, tudo, né? Então passava uma outra imagem. Hoje a gente não vai falar de imagem, mas eu quis trazer isso, né? Porque também a gente vai falar de imagem, né? De como a gente consegue, com pouquinhas coisas, trazer uma imagem também de mais leveza. E como a gente, né? Eu falo muito para as pacientes, e sei que você também, a mudança tem que ser externa para depois vir para dentro, né? Então eu comecei assim com as dicas de vocês, né? A Pan também me atendia. Então eu tinha duas terapeutas, uma coisa chique demais, maravilhosa demais. As duas, né, iam me dando sugestões e opiniões. E eu acho que, né, que a terapia ali no começo foi basicamente sobre isso, né? Sobre como trazer mais leveza para o meu, né, para minha imagem e para o meu dia a dia. Então, por isso que eu quis falar com você sobre isso, para você trazer todas as dicas. E só eu falo bastante, mas eu vou parar de falar que eu prometi que hoje eu vou falar menos. Até para a gente terminar na hora também. Mas eu só queria avisar o pessoal que a gente vai falar de leveza em dois tópicos, né? Em duas frentes. Eu combinei com a Thaís. Uma é sobre feminilidade, mas leveza não é só sobre feminilidade. A leveza também é importante no nosso dia a dia, né? As mulheres que estão aqui, a grande maioria está nesse processo de restauração, e a gente tem que pensar em ser mais leve com os nossos maridos, né? Ser mais leve com os homens, deixar aquela velha deixar de ser Carlão e ser mais leve também no dia a dia, também no diálogo, também, né, em tudo que a gente faz, não só ter uma aparência leve, mas ser mais leve realmente. Bora? Então Falei vamos alguma lá, né? besteira? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Né, o que que a leveza tem a ver com a feminilidade? Tem tudo a ver. A feminilidade, a essência dela é essa leveza. Como é que a gente consegue colocar, transbordar a nossa feminilidade sem sermos leves? E o que que é ser uma mulher leve? Sabe aquela mulher que você olha, que chega no ambiente e assim, é aquela coisa gostosa, acolhedora, traz uma paz, traz uma calma, mas também traz um brilho, aquela coisa gostosa que ilumina mesmo. Isso é a mulher leve. A leveza, ela, sim, tem a ver com aparência, tem a ver com comportamento e tem a ver com aquilo que a gente tem lá dentro da gente. Aparência, a Ana falou inicialmente, né, que o paciente dela observou, assim, a mudança dela de um tempo atrás para hoje. Então, a gente começa fazendo essa mudança de fora para dentro para nos estimular, porque quando a gente se olha no espelho e vê que aquela aparência está mais leve, está mais agradável, isso estimula a gente a trazer isso para dentro. Então, o que é uma aparência mais leve? Aqueles pequenos cuidados, a gente sempre fala, faz uma maquiagenzinha de manhã cedo, não é a ditadura da make, não, porque a gente sabe que a vida diária exige muito das mulheres, Sim. mas é aquela coisa, aquela maquiagem se faz em 5 minutos, você dá uma corzinha na bochecha, coloca um batom, passa um corretivozinho, só para dar aquela, né, não ficar com Para aquela você cara se ver amassada. bonita, né? Para você gostar da Exatamente, imagem que você está vendo, né? exatamente, para você e para todo mundo. Arrumar o cabelo minimamente. Dá para você prender e ser feminina, dá para você usar o cabelo solto. A gente acaba notando que o cabelo ele é uma das marcas da feminilidade, porque ele te permite, né, a movimentação do cabelo. Isso aqui te ajuda, ó, já te ajuda nos Sim. gestos, né? As roupas, a forma que a gente se veste, ela comunica, ela fala muito sobre a gente. Então, se você se veste de uma forma mais agressiva, com roupa muito esportiva ou calçado com solado muito grosso, aqueles tratorados, Uhum. calça muito larga, aquela roupa desleixada, ou aquela roupa muito sexy, muito colada, com muito decote. Tudo isso passa peso,
passa agressividade, passa uma sensualidade, mas que não é leve, uma sensualidade agressiva. Então, isso está comunicando outras coisas, e não a leveza. Né? Se a marca da feminilidade, essa leveza, essa doçura, essa coisa assim de acolher, quando você olha uma mulher que está vestida de uma forma um pouco mais modesta, um pouco mais... Né? Aquela roupa assim, um pouco mais comportada, mas não precisa ser chata, não. Pode ter um pouco de cor. Mas quando você olha para aquela mulher com aquela aparência, você tem vontade assim, nossa, eu queria abraçar, eu queria ser amiga dela. Sim. Nossa, que gostoso estar perto dela, assim, que gostoso é ficar olhando. Então você vê que tem uma aparência ordenada. Ter essa aparência ordenada, fundamental para transmitir a leveza. A nossa aparência é nosso cartão de visita. Uhum. Então não adianta você trabalhar só a leveza no seu coração e não trabalhar essa parte de fora. Sim. Aí vamos lá. Então, assim, para ser leve, você não precisa usar só roupa de florzinha, de bolinha, vestidinho, mas olhe no espelho e veja o que aquilo está comunicando. Você está comunicando uma coisa gostosa, agradável, ou está sendo agressivo. Uhum. Maquiagemzinha leve, um cabelo cuidado, um detalhezinho, né? Uma bijuteria, uma joiazinha. Você já ordena. Bom, aí eu falei de comportamento. Aí eu acho que é a parte mais Sim. difícil. O Né? externo, né, a aparência acaba sendo um pouco mais fácil, né? Apesar de para algumas mulheres ser difícil, né? Outro dia eu fiz a live com a Joyce justamente porque muita gente fala, né? O tema maquiagem é um tema que as mulheres falam, eu não tenho tempo. Cara, sério, a minha maquiagem eu faço em 5 minutos. Não leva mais que isso. E eu uso 4 produtos. Assim, não, né? A minha unha eu sempre falo, é postiça, porque eu não tenho tempo de fazer a unha, nem gosto de fazer a unha. Então, né, o quanto é desculpa e o quanto realmente você, né, você não está conseguindo fazer porque você não tem as ferramentas, né? Mas o externo acaba sendo mais fácil. Sim, é bem mais fácil. Com o tempo, trocar as roupas, né? Escolher coisas um pouco mais delicadas. Não precisa se tornar aquela caricatura Sim. da mulher feminina. Mas buscar coisas que transmitam um pouco mais de leveza. Uhum. Eu falei de comportamento, mas tem uma outra coisa antes do comportamento: os gestos. Uhum. A gente, dependendo de como a gente está se sentindo, como a gente foi criada, o que a gente costuma fazer, a gente se torna um pouco mais bruta. Sim. E, né, se movimentando de uma forma mais agressiva, meio, às vezes meio, né, meio grosseira. Então, os gestos, a forma como a gente né, se Sim. movimenta, eles também transmitem leveza. E aí tem algumas, aqui eu já vou deixar algumas dicas. Como é que a gente treina essa leveza? Vocês já perceberam que quando a gente está de salto... Eu sei que é impossível andar de salto alto o tempo todo, o dia todo, mas vocês já perceberam que quando a gente coloca salto alto, a nossa movimentação muda? Sim. A gente anda de uma forma assim mais cuidadosa, mais leve. Então é um treinamento. Dentro de casa, algumas horinhas, fica com salto alto para ir Eu, acostumando. eu pus salto para fazer a live. Olha só. Treina, né? Também não vai andar de forma muito, muito, Sim. muito feia. Começa a treinar a andar um pezinho na frente do outro. Vai treinando essa leveza no andar. A gente fala muito de movimentação. Dos exercícios que eu e a Pamela passamos para Ana é isso aqui, ó. Tomar água na Sim. taça. Olha a diferença de tomar água num copo Na e tomar garrafa. água na taça. No copo ou na garrafa, eu posso tomar de qualquer jeito, Sim. posso virar o copo. Na taça, eu sou obrigada a pegar com Uhum. leveza. Sim. Eu sou obrigada a cuidar da movimentação. Eu não tenho como virar isso aqui de uma vez só. Vai ser um tremendo Sim. desastre. Outra coisa é parar de tomar o café na caneca, né? Que a gente pega daquele jeitão, Sim. e usar uma xícara. Eu podia ter trazido minha É, eu, xícara tra- aqui. Pegar a eu tô com xícara. a minha aqui, ó. Hoje eu tava brincando com a Sofia disso. Eu pus metade do café na caneca
e metade na xícara, né? A minha xícara nem é elegante, nada, é uma xícara básica. Mas com uma criança de 9 anos funcionou, né? Eu fiz ela beber metade na caneca e metade na xícara. Assim como a Thaís falou da taça, na xícara, inclusive com o pires, mesmo que você não esteja apoiado numa mesa, você precisa de mais cuidado, né? Então é muito legal isso. Exatamente. O segurar o pires, Uhum, pegar. É só um dedinho que cabe na alça. Você vai desenvolvendo uma delicadeza em fazer as uhum, coisas, em se movimentar. Bom, e aí a gente passa pro comportamento. A gente está num mundo hoje em que as mulheres elas são muito exigidas. Tem que ser bonita, tem que estar bem arrumada, tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que uhum, fazer um monte de coisa, tem que ser bem-sucedida. E nisso da mulher buscar ser bem-sucedida, buscar o sucesso profissional, ela acaba, de certa forma, se masculinizando, mas não me entendam errado. É porque o mercado de trabalho, ele uhum. exige posturas mais agressivas. Então, se a mulher ela não se posiciona, se ela está num cargo de comando e ela não se posiciona, ela não vai ser respeitada por quem está Uhum, abaixo dela, que pode ser homem, pode ser mulher, tanto faz. Então, quem está no mercado de trabalho já tem uma postura mais agressiva. sim. E as mulheres acabam trazendo isso para dentro de casa e trazendo isso para toda a convivência. Uhum, Então, a gente percebam, né, essas mulheres que estão empoderadas, meu corpo, minhas regras, que eu não vou depender de homem para nada. Vejam como a comunicação delas é agressiva, né? A fala Quando é eu agressiva, a comecei a, movimentação e o comportamento. quando eu comecei a terapia, eu ainda era diretora de marketing, né? E eu lembro de vocês falando comigo isso, deixa a diretora de marketing no escritório. Quando você chegar em casa, você não é mais a diretora de marketing, né? E hoje é uma delícia, porque eu, como terapeuta, naturalmente eu já consigo ser mais feminina. Eu não preciso, né? Eu brinco, eu não preciso mais pôr o pau na mesa. Então eu consigo ser mais feminina naturalmente, mas eu lembro muito forte, e aí vale essa dica, né, para as mulheres que ainda têm uma posição no mercado de trabalho, uma posição mais, né, como você falou, de liderança e tal, de deixar fora, deixar no escritório. Chegou em casa, muda, né, vira a chavinha. Se você pegar uma mulher que é policial, ela tem que ter uma postura Uhum, forte mesmo, mas chegou em casa, vira a chave. No lidar com as pessoas. Aí vale a pena a gente lembrar, né, o papel da mulher, o que é natural da mulher. É o acolher, o nutrir, o gerar. Vocês já perceberam que a casa de um homem que mora sozinho, ela é extremamente funcional, uhum. utilitária. Ele tem lá o sofá para sentar, a cama para dormir. Como é que é uma casa de uma mulher? Ah, tem lá, tem uma florzinha ali, tem uma Santa Terezinha de crochê aqui, tem um monte de coisinhas. A mulher ela tem essa capacidade de transformar uma Uhum, casa, que é algo sim. frio, num lar, nesse ambiente de aconchego. Então pensem que é isso que a leveza na mulher deve transmitir, essa sensação de aconchego. E o comportamento ele tem que ser dessa mesma forma. Se você tem um comportamento mais agressivo, você está indo para cima das pessoas, está batendo de frente, você não está sendo acolhedora e, claro, não está sendo leve. Uhum, Vamos pensar, né, nas mulheres que são casadas. O marido chega em casa, como é que você está recebendo o marido? Né, com a cara fechada, uhum, reclamando, ou você está acolhendo ele? Como é que você está lidando com as pessoas? Então, aparência, os gestos, comportamento. A fala. uhum. Tem algumas mulheres que têm uma fala muito forte, muito carregada mesmo. E aí a gente pensar em. Para não ficar uma caricatura, como fazer essa fala de uma forma assim que se torne mais leve? Às vezes é baixando só um pouquinho o tom de Sim. voz. Às vezes é falando só um pouquinho mais devagar. Às vezes é usando um pouquinho de diminutivo. Uhum, Para não ficar aquela coisa caricata, para você não perder a sua personalidade, mas para que a forma como você fala, ela seja mais agradável e mais leve. Aqui eu falei de
assim, de tudo que a gente pode moldar. Uhum. Mas tem uma coisa que é importantíssimo para a mulher ter a leveza e que facilita, que é o que vai fazer transbordar tudo isso, que é o que vai te ajudar, de fato, a ter uma aparência mais leve, uma fala mais leve, gestos e comportamentos, que é lá dentro do coração. Uhum. E como é que a gente torna esse coração mais leve? Bom, tem dois aspectos. Um, as mulheres hoje realmente estão sobrecarregadas, estão cansadas, né? São muitos papéis que elas exercem, elas são muito cobradas. Sim. É esposa, é mãe, é dona de casa, é profissional, tem que estar bonita, tem que estar gostosa, tem que saber cozinhar, tem que saber um monte de coisa. Dorme pouco, Uhum. às vezes o marido não ajuda, para quem está com o marido fora, sabe como é pesado. Então, achar formas de descansar, de relaxar. Quando a mulher está nesse estresse todo, nesse cansaço todo, ela fica naquele estado de luta ou fuga. Sim. Ou seja, as coisas acontecem, os gatilhos vão sendo disparados, ou ela quer sair correndo, ou ela quer partir para a briga. E aí qualquer coisa é uma má resposta. O filho faz alguma coisa, ao invés dela ter a paciência de ir lá, acolher a criança, explicar, ela também briga com a criança. Como é que a gente consegue trazer essa leveza, considerando esse dia a dia carregado, tribulado? Bom, sono é fundamental. Quem dorme pouco, fica cansado e tem instabilidade emocional. Sim. A mulher ela já tem as fases que são típicas do ciclo. Então, especialmente na TPM, quantas mulheres não ficam irritadas? E se você somar toda essa carga de trabalho que a mulher tem, de exigência, pouco sono, ela não aguenta, ela está o tempo todo assim pronta para voar em cima de alguém. Então, primeira coisa, cuidar do sono. Para quem compartilha a cama com criança, ajusta o sono da criança. Eu atendo diversos pacientes que os filhos ainda não dormem a noite inteira, ou seja, elas não têm uma noite inteira de descanso. Elas passam o dia irritadas, elas passam o dia mais pesadas mesmo. Sim. Para ajustar o sono, isso é importantíssimo. Fazer exames médicos para ver se tem alguma questão relacionada à falta de nutrientes, de vitamina D, vitamina B12, ferro, porque isso também pode deixar a mulher mais para baixo, mais sem vontade de fazer as coisas, aí vem toda aquela sobrecarga. Essa parte, né, fisiológica, ela é importante. Sim. Ter um tempo para você. Eu atendo também várias pacientes que elas estão na função o tempo todo, elas não sabem, elas não conseguem parar para descansar. Mas precisa, aquele momento de você cuidar um pouquinho de você, seja para ir no salão fazer a unha, fazer uma massagem, tomar um banho mais demorado, assistir um filme, fazer alguma coisa, sabe, para sua cabeça descansar. O descanso, ele é fundamental. Ah, mas é luxo. Não. Assim como o sono, Uhum. então, pelo menos um momento de descanso ao longo da semana é importantíssimo. Sim. Então, assim, deixa as crianças com o pai, deixa as crianças com a avó, dá um Negocia, jeito, né? mas descansa um pouco. Exatamente, negocia. Não sai brigando, né? Pelo amor de Deus, estamos tentando Você ser não leve. estraga tudo. Usa criatividade, mas arruma um tempo para você descansar e regulariza esse sono. Vai ao médico, vê como é que estão os exames. Ok, isso já dá uma acalmada também. E aí o outro ponto é o espiritual. A gente só consegue ter de fato um coração manso se a gente tiver uma prática séria da religião, Sim. que a gente se dedica a estudar, a rezar. Para quem é católico é a missa, para quem é protestante é o culto. Ter essa entrega de, né, alimentar a nossa fé, alimentar a nossa esperança, porque o único capaz de trazer essa calma para o nosso coração é mesmo Deus. Tem uma ejaculatória que eu gosto muito de fazer, que é Jesus manso e humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Porque ter um coração manso é o que nos permite transbordar essa leveza. É o que nos permite, por exemplo, quando as crianças estão lá, os filhos estão brigando,
Você olhar para aquela situação e não sair brigando com os dois e gritando. É chegar com calma, separar os dois, resolver a situação. É quando o marido apronta, quando o marido você pede alguma coisa e o marido não faz, você não sai em cima dele. Você para, respira e acha uma forma de resolver, sem voar em cima de ninguém. Então, assim, para a gente recapitular, né, e passar para outra parte da live. A aparência é fácil, a aparência. A aparência eu acho que é o mais fácil de tudo. Quando você começa a olhar para sua imagem mais ordenada e mais leve, você começa a incorporar essa leveza, os gestos. Então, treine gestos, o caminhar, o se movimentar, beber água numa taça, tomar café numa xícara, o comportamento. Pera, eu tô sendo agressiva? Por que eu tô sendo agressiva? Né? De ser mais acolhedora ao invés de ir para cima. Sim. E trabalhar essa leveza, tanto da parte fisiológica, da necessidade de sono e descanso, como a questão espiritual, de trazer essa paz, essa mansidão para o coração. Eu acho que tem uma coisa que você me ensinou também, e que eu comento com os pacientes que eu tenho, eu escrevi, nem sei se eu te falei disso, você sempre falou do sorriso também. E é uma coisa, eu sou muito séria, né? Quem me conhece pessoalmente fala, você é muito séria. Eu nem me acho tão séria assim, eu sou, né, eu sou brincalhona, tal, mas eu passo essa imagem de séria. Então eu escrevi no meu espelho do banheiro, sorria, com posca, né, com caneta posca, eu escrevi sorria, não sai, nem com limpa-vidro, não sai. Sorria. Toda vez que eu passo no banheiro, eu dou um sorriso, mesmo que forçado, para ir trazendo isso para o meu dia a dia. E eu percebo que até nos vídeos que eu faço hoje para as redes sociais, eu consigo sorrir muito mais. Então, o sorriso também é uma coisa de leveza, né? Eu fico pensando quantas vezes eu recebi meu marido em casa sem sorrir. Hoje em dia, né, toda vez que ele vem buscar a Sofia, é um sorriso. Por mais que eu esteja pé da vida, é um sorriso. E aí acho que a gente já entra no outro assunto, né? Como é que a gente pode ser leve nesse processo de restauração, marido estando em casa ou marido não estando em casa. Eu acho que tem muito, não sei se você tem essa visão, mas a falta de leveza também tem muito a ver com a afetação, né? Quanto mais você se afeta, menos leve você consegue ser, mas, né? Como que a gente faz para conseguir ser mais leve mesmo estando com esse peso do sofrimento, né? Pois é, bem lembrada a questão do sorriso. É o cartão de visita, né? Exato. É como é gostoso ser recebido por alguém sorrindo. Eu falo que, né, nos meus atendimentos sempre tem um sorriso esperando pelos meus pacientes. E de fato é assim que eu recebo quando a câmera abre. O processo de restauração, ele não é fácil, ele é pesado, ele exige bastante. E você falou uma coisa certa. A afetação, ela deixa a gente mais pesada porque quando a gente se afeta com tudo, a gente acaba se vitimizando, se levando muito em conta. Aquilo fica realmente pesado. É por isso que a restauração de casamento, ela começa na restauração pessoal. Então, na restauração pessoal, a gente sempre trabalha o amadurecimento. A gente trabalha feminilidade. Para quê? Para que a mulher possa se afetar menos com o que está acontecendo, ela entenda o processo e que a gente faça esse ajuste simbólico, né? Quer dizer, ela tá tão na energia masculina que, peraí, para o marido dela voltar a notá-la e querer estar com ela, a gente precisa fazer esse ajuste e colocá-la mais na. Eu não gosto muito dessa expressão, mas ilustra bem, né? Colocar a mulher mais no polo feminino. Sim. E a leveza tem tudo a ver com isso. Como fazer isso na restauração? Bom, tem todo esse processo da restauração pessoal, que é importante.
E lembrar que a leveza é uma das coisas que o seu marido busca, que qualquer homem busca numa mulher. Então, se você tiver isso claro, é o que você vai buscar entregar para ele. Nem um casamento se desfaz por culpa só de um. Sempre tem dois que foram contribuindo para que aquela situação se instalasse, né? Então, olhe para si, olhe assim pelo que já aconteceu ao longo do seu casamento. Como é que você tratava seu marido? Como é que você lidava com ele? Você era aquela mulher controladora, né? Que a gente fala assim, a Carlão, que resolvia tudo, tomava frente de tudo, comandava, mandava, tratava o marido como filho, ou batia de frente com o marido o tempo todo. Então, olha como falta leveza. O que um homem procura numa mulher é o que ele não tem. Beleza não é típico do homem. Típico do homem é a força. Docilidade, o acolhimento, o gerar. Quem gera uma vida é a mulher, não é o homem. Então, é isso que um homem procura numa mulher. Então, é importante você, né, que está no processo de restauração de casamento, buscar o amadurecimento, buscar fazer esse resgate da feminilidade e lembrar que o que seu marido procura é essa leveza, essa doçura, esse acolhimento. Então, desenvolva isso em você, passe isso para ele. Tem oportunidade de servi-lo, sirva com doçura. Ele entrou em contato, seja agradável, seja doce. Um marido, quando sai de casa, né, foram vários fatores, mas um deles é porque ele já não aguenta mais estar com aquela mulher. Tá ruim, não tá gostoso, não tá agradável. Sim. Uma das necessidades mais básicas do homem, assim, mais baixas, é paz e prazer. A parte sexual e a paz. Ele quer chegar em casa, ele quer ser bem recebido, ele quer ter os minutinhos dele na caixa do nada, ele quer lá descansar, ele quer comer, ele quer assistir o futebol sem ninguém enchendo o saco. E geralmente é o contrário que acontece. Então lembre assim, para quem está em restauração de casamento, o que você já fez ao longo da vida com esse marido? Aí você vai descobrir o que você tem que fazer a partir de agora. Então o marido foi buscar as crianças em casa, receba ele, bonito. Sempre bonito. Arrumada, com um sorriso no rosto. Trate ele bem. Sem indiretas, sem ficar cutucando, sem soltar os cachorros em cima dele. É difícil? Nossa, como é difícil. Como é difícil não brigar com esse homem. Esse homem que está fora de casa, esse homem que às vezes tem uma outra mulher, como é difícil. Mas vocês já entenderam, espero eu que já tenha entendido, que não é brigando que se resolve as coisas. Não é brigando que esse homem vai voltar para casa. Ele saiu de casa porque ele já não estava mais suportando. Torne-se a mulher que ele admire, que ele queira estar perto. Tem que ser gostoso estar perto de você. E só é gostoso estar perto de uma mulher quando essa mulher é dessa forma. Sim. Leve, feminina, acolhedora, doce. Sem cobrança. Sem cobrança, sem ficar cutucando, sem ficar... Porque a primeira coisa na restauração, né, depois da restauração pessoal, é porque a restauração pessoal que proporciona isso. A mulher mostrar para o homem que ela mudou. Que ela não é mais aquela mulher que mandava, que brigava, que xingava, que fazia ele dormir no chão, que mandava ele embora de casa, que era chata, que reclamava quando ele estava assistindo futebol, né? Isso é uma consequência também da restauração pessoal. E aí, se você já entendeu isso, você também já entendeu que não é brigando que resolve. Se você quer restaurar esse casamento e quer esse homem de volta, volte a ser aquela mulher pela qual ele se apaixonou lá atrás, lá no namoro, aquela mulher que ele admirava, que ele queria estar perto. E é só assim, é só quando a gente baixa a guarda. Porque enquanto você quiser ganhar uma discussão dele, enquanto você quiser provar para ele que você tá certo e ele tá errado, você perde toda
a sua leveza e perde toda a sua razão. Sim. Porque aí você está mostrando que estar certo é mais importante do que seu casamento, Uhum. né? Sim, exatamente. No diálogo, assim, tem estratégias que a gente pode usar? Uma das coisas que me vem à mente é ouvir mais do que falar, né? Então, Porque mas, eu tinha muito isso, essa coisa, preciso falar. Hoje em dia é assim, para eu falar, precisa muito, né? Então, o ouvir para mim virou uma arma, né? Vamos dizer assim. Que mais que a gente pode olhar para ser mais leve no diálogo? a mulher tem essa necessidade de falar mesmo, de falar Uhum. muito. Usem a terapia para isso, por favor. Eu, uma das dicas que eu dou para os meus pacientes é assim: você quer muito falar alguma coisa? Você quer dar uma resposta? Você quer mandar textão? Sabe o que você faz? Cria um grupo no WhatsApp de você com você mesmo. Digita ali tudo que você quer falar e Uhum. manda. Ou manda para mim. Eu falo Ou manda isso para também, mim. manda para mim. Isso. É para ir. Terapia serve para isso também. Faz isso, é melhor do que você mandar uma mensagem e depois se arrepender. Sim. Uma mensagem que vai virar uma discussão, uma mensagem que vai só piorar a situação. Porque tem horas, de fato, que o sangue ferve. E aí, segura, segura um pouco isso. Tem duas perguntas aqui, mas eu já vou falar, assim, pelo menos como eu oriento os Uhum. meus pacientes, né? A Ana perguntou como que a gente controla para não explodir e como podemos aplicar o calar e ouvir mais. Tá. A gente tem essa necessidade de falar. Então, primeira coisa, ache meios para isso. Terapia, WhatsApp de você com você mesma, tem um diário. Uhum. É complicado no processo de restauração em especial você ficar se abrindo com outras pessoas que não entendam Sim. o processo de restauração. Porque muita gente vai te falar assim, segue sua vida, para com isso, deixa de ser tonta. Então, de fato, muitas vezes a terapia é o único lugar que a pessoa É, tem para ela e falar. o grupo de apoio também serve muito para isso, né? O grupo hoje tem mais de 100 mulheres, às vezes vira uma loucura ali, mas ele tem muito essa função de, meu, tá sofrendo, vem aqui e sofre com a gente, porque a gente vai te entender. Não vai falar com as suas amigas, por mais que elas sejam suas amigas, elas vão acabar com você, vão falar, não, não, fala mesmo, não, espizinha mesmo, não. Então procure um ambiente propício, como a Thaís falou, para a restauração. Isso já vai fazer uma grande diferença na sua vida. Exatamente. Então, tenha uma forma de botar isso para fora. Isso vai te ajudar a se manter assim emocionalmente regulada. É uma Uhum. válvula de escape. A outra coisa, assim, quem puder, faça terapia. Porque na terapia vocês vão ter muito mais ferramentas para lidar com essas coisas e ali é o espaço ideal para você falar e não ser julgada. Ah, sobre o diálogo com os homens, tem algumas coisas que eu queria falar com vocês. Primeiro, não adianta falar muito porque o homem não ouve. Então vamos lá, como é que a coisa funciona? Geralmente a mulher reclama, 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 fala, 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 chega um ponto que ele não ouve. Ele não ouve. Aí quando é uma coisa realmente séria, que você precisa sentar, conversar e discutir, você não consegue. Você Por perdeu a quê? moral, né? É, perdeu a moral, é sempre encheção de saco. É sempre encheção de saco. Né? A gente fala do barraco pedagógico, por que o barraco pedagógico funciona? Porque ele é exceção da exceção e ele só pode acontecer quando tá tudo calmo, tranquilo. Tudo calmo e tranquilo, uma mulher que não reclama, que não enche o saco, na hora que ela fala sério, que ela se Ele impõe, vai ouvir. aí aquele homem percebe, opa, tem alguma coisa errada. Então, primeira coisa, sim, parem de reclamar. Parem de reclamar. E como é que faz? Eu vou falar para vocês como é que eu fiz. Porque eu era a rainha da reclamação. Tudo eu reclamava. Eu passei 1 ano e meio com bilhetinhos espalhados pela casa, notebook, celular, espelho, carro, escrito assim, não reclamar. Eu usava É isso. o elástico no pulso. Cada vez que Pois eu é, eu tô com elástico reclamava, aqui. Eu eu tô com elástico aqui puxava. justamente para dar esse exemplo. Vocês têm que lembrar
do comportamento que vocês não devem fazer, do comportamento que é prejudicial. Reclamar deixa a pessoa pesada. A gente está falando de leveza. Se você quer ser uma pessoa leve, pare de reclamar agora. Quando você reclama, você foca no que tem de ruim. Você reclama do seu marido, você está olhando só para o que ele tem de ruim, só para os defeitos. Quando você reclama, sei lá, da comida, da casa, do vizinho, do cachorro, do filho, está olhando só o que tem de ruim. Isso te deixa mais pesado. A gente está querendo ter um coração manso, um coração leve. A gente quer transparecer leveza, mas uma pessoa que só reclama não consegue ser leve. Sem falar que é chato. É chato. Seu marido não quer uma mulher que reclama. O que eu falei? Homem quer paz. Ele quer paz. Ele chega em casa, uma mulher que só reclama. Ele vai, né? Os maridos estão fora de casa, ele vai lá buscar as crianças. Você só reclama. Então tá, a primeira coisa, não reclamar. Coloque bilhetinhos espalhados pela casa. Elástico, você pode usar para não reclamar, mas você pode usar também para cada vez que você dá aquela lambada assim no seu marido. Coloca elástico no pulso. Você fez o comportamento que você não devia fazer, reclamou, deu uma patada no marido, troca. Fez de novo, troca. Ou então algumas puxam, né, Ana? Eu puxava. Algumas puxam. Não é para Pois machucar, é. só para te lembrar mesmo, né, que você Eu está fazendo troco. uma coisa que não é legal. Exatamente, eu troco. Por quê? A gente precisa de um freio para não fazer mais aquele comportamento. Se o negócio é não dar uma má resposta no marido, então assim, no início você vai trocar porque você deu uma patada no marido. Dali a pouco você já fez isso tantas vezes que quando vier aquela vontade de dar uma patada no marido, você vai olhar para isso aqui e vai lembrar: não, peraí, deixa eu Vou ficar fazer aqui, diferente. vou fazer diferente. Então, ó, não reclamar, usar um freio para a língua, né? Que mais? A forma que você fala. Então, para você ter um diálogo efetivo com o seu marido, você precisa estar vindo num período de tranquilidade para ele te ouvir. E quando é que o homem ouve e como que ele ouve? Não adianta falar, não adianta dar palestrinha. Eles não ouvem. Quanto mais você fala, menos eles ouvem. Olha como a gente fala aqui, né? Seja objetiva. Sim. Seja objetiva. Ao invés de contar toda uma história, Vai direto ao fala só o ponto. problema. Vai direto ao ponto. E não seja agressiva com ele. Não fale, não faça acusações. Daquela forma assim, porque você não me dá atenção, porque você é um bagunceiro, você sempre deixa a toalha em cima da cama, porque você é um porco, porque você não sei o quê. Não, tem uma forma de falar, que aí é uma forma muito mais leve. Assim, meu amor, eu fico tão triste quando. O exemplo de, né, de homem que começa a curtir mulher no Instagram. Sim. Tem um momento certo. Qual que é o momento certo de conversar com o homem? Primeiro você vai ver se ele não tá nem com sono, nem com fome, nem cansado, nem irritado, nem assistindo futebol, pelo amor de Deus. Ai, gente, Não é? não. Ele tá de barriga cheia, tá ok, tá descansado, tá ok. Sim. Aí você senta e conversa com ele. Aí como? Porque você fica curtindo essas mulheres no Instagram, porque você não se vergonha, porque... Não, você tá vendo que não tem leveza, você tá voando em cima do seu marido? Não, é assim, meu amor, fico tão triste quando você curte as fotos de outras mulheres, né? Eu me sinto desvalorizado. Não tô gostando muito disso. Ao invés de você acusar, você fala como você se sente em relação ao fato. E aí você desenrola a conversa. Dá oportunidade dele falar também. Mas é sempre de forma objetiva. E é uma forma mais leve de falar para um assunto pesado, um assunto que é chato. O que mais, Ana? Eu só uma dica que eu dou também, a Ana perguntou, né, como não explodir. Eu sou super, né, apesar de eu ser melancólica, eu tenho um quê de colérica, né? Então eu sempre fui
explosiva, sempre fui, né? Tem um aporte colérico da minha mãe, inclusive. E hoje o que eu faço é, por exemplo, tem uma coisa que é falada para mim que eu não gosto, uma mensagem que eu não gostei. Que eu faço? Eu dou um tempo. Eu não preciso responder na hora. Então, se eu precisar, eu vou contar 10, 20, 30. Eu vou esperar uma hora para responder uma mensagem, por exemplo. Né, os maridos que estão fora de casa. Você não tem muitas oportunidades de falar pessoalmente. Geralmente é por mensagem mesmo. Então, o que eu faço? Eu conto até 10, até 20, até 30. Eu não tenho essa necessidade de responder na hora. Não preciso responder na hora. E aí, eu brinco com as meninas, tá, né, tá afetada, vai fazer outra coisa, né? Eu brinco, vai lavar uma louça, vai fazer uma faxina, não menosprezando, mas porque realmente isso faz a gente tirar o foco. Se você ficar olhando para aquela mensagem e sofrendo, ou se você ficar pensando naquilo que teu marido falou que você não gostou, você vai explodir. Agora, se você abstrair, né? E a gente que tem Deus né, também no coração, como você falou, acessa Deus, vai conversar com ele, depois você volta. Né? Pergunta para o Espírito Santo, como é que eu devo responder essa mensagem? Como é que eu devo responder meu marido? As coisas ficam muito mais leves, né? A gente não precisa explodir. Essa que é a questão. Eu demorei para aprender, mas hoje em dia é muito difícil explodir. É muito difícil. Eu lembrei de uma orientação que eu dei para uma paciente minha. Eu dou para várias, na Uhum, verdade, né? Você vê que seu marido, assim, seu marido falou alguma coisa que você não gostou, você vê que ele tá vindo para aquela conversa mais acalorada, que vai virar DR, sai do ambiente, sai de uhum, perto. sim. Mas você não vai virar as costas e sair. Porque senão ele Você vai vai ficar falar mais assim, bravo, né? não, você falou assim, meu amor, eu vou ali no banheiro, eu volto já. Uhum, Eu falo assim, aqui, fala que tá com dor de barriga, ninguém vai questionar uma dor de barriga. Ele fala assim, tô com dor de barriga, eu vou ali no banheiro, já volto. Eu tô com uma panela no fogo. Sai do ambiente para você respirar, uhum. pensar o que responder e pro seu marido, isso vai ser um Também freio acalma. para ele. É. Aí ele dá uma acalmada. Sai de perto, vai no banheiro, joga uma água no rosto. Aí volta. Uma outra coisa também que eu oriento as minhas pacientes. Vocês já perceberam que essas tretas de casal, elas acontecem sempre pelas mesmíssimas coisas? É sempre, é uma novela que se Sim, repete. sim. Sempre. Ou seja, raramente, claro que existem as exceções, mas raramente você briga com seu marido por algo novo. Raramente. Sim. As coisas costumam se repetir. Claro, uma situação que você não espera, você descobriu que o marido tem outra, tá? É um Hum. baque. Mas o resto, o dia a dia, é sempre a mesma coisa. É o marido que atrasou a pensão, é o marido que não chegou na hora, é o marido que falou que ia pegar os meninos e não pegou. É, isso sempre se repete. Qual que é a dica aqui? Crie um script de ação, um roteirinho. Vou dar Planeja, né? Vou dar o exemplo de uma paciente minha. O marido gosta muito de sair, de ir à festa, de eventos. Só que ele nunca fala antes para ela. Ele sempre fala no dia, mais ou menos em cima da hora. Uhum. E ele começa a fazer pressão em cima dela. E por que ele não fala antes? Porque ela vai dizer que não. E aí eu perguntei para ela assim, tá, ele faz toda essa pressão, aí ela fica discutindo, eles discutem, 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 ela acaba cedendo, eles vão. Eu perguntei assim, tá, quando ele te chama, você geralmente vai? Você acaba cedendo? Dela, sim, Então acabo cedendo. vai de uma vez, né? Exatamente, isso, exatamente. Então, vamos lá. Mas às vezes, excepcionalmente, tá, um dos filhos está doente. Não tem como sair. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele só te fala em cima da hora, mas você sempre sabe quando tem festa. Então tá, então você já fica Uhum. preparada. Aí você vai pensar assim, eu quero ir ou não quero ir? Porque se você não quer ir, porque, sei lá, você tá doente, o filho tá doente, você vai chegar pra ele e falar assim: olha, eu não quero ir porque o nenê tá doente. Uhum. E sai de perto. Sai de perto. O que vai acontecer? Ele vai Sim. atrás, porque ele sempre vai atrás. Ele vai atrás e vai insistir. Aí o que você vai fazer? Assim, meu amor, eu vou ficar com o neném. Você pode ir sem mim. E sair de perto de novo.
Sim. novo. Ela fez isso no dia que realmente o nenê estava doente. E esse marido desistiu de sair. Não teve discussão, não teve briga. Aí tá, mas você quer ir? Então, beleza, pra que vocês vão ficar 30 minutos, 1 hora discutindo? Ele reclamando dela, ela dizendo que tá cansada, que ele é egoísta, que ele não olha pra ela, e ela que ela é chata, que não sei o quê. Então, assim, bota na sua cabeça, você quer ir? Uhum. Então fala assim, beleza, meu amor, vamos, que horas nós vamos sair? Sim. Só isso, você vê que acabou, mas por quê? Você criou um script de um roteiro de ação. Porque as situações sempre se repetem. Sim. Não tem novidade. Com seus filhos a mesma coisa. Uhum. Você reclama dos seus filhos a mesma coisa sempre. Sim. Sempre. Ou seja, vai criando roteirinhos na sua cabeça, você vai memorizando. Na hora que a coisa acontecer, você já Uhum. sabe como realizar. Uma das meninas aqui perguntou, né, é que como podemos aplicar o calar e ouvir mais. É treino, é Uhum. treino. Mas tem uma coisa importante também, o silenciar. O silenciar. Por que a gente tem que falar tudo que a gente faz? Por que a gente tem que contar tudo para todo mundo? Começa a fazer as coisas em silêncio. Tem mulher que avisa assim, ó, tô indo tomar banho, Sim. tô indo no banheiro, ó, tô não sei o quê. Começa a falar menos. Faça esse Não esforço. precisa, Porque aí né? quando seu marido, você for conversar com seu marido, você já está treinada a falar menos, Uhum. a ouvir mais. Se a gente não silencia, a gente não ouve as pessoas, a gente não consegue estar presente no momento, e a gente não consegue ouvir a Deus. Uhum. Sim. Então Hoje fica a esse gente estava falando, exercício. hoje a gente estava falando no grupo do exercício do silêncio também, né? E aí eu lembrei da contemplação da natureza, que você também, eu lembro de você falando, né? Que, que você assistia uns, não sei se era você ou se alguma paciente só assistia uns vídeos da natureza, né? Porque a gente mora em cidades grandes, às vezes não tem um parque ali para ir, né? Mas assista coisas leves também. Isso vai te deixando mais leve. E você ficar em silêncio e contemplando a natureza todos os dias, não tem como você não ficar mais leve, né? Você olhar a natureza, você olhar como é que o vento bate na folha, como é que a folha cai, como é que a folha se move, tudo isso vai tornando você uma pessoa mais leve também, né? Então, todos os dias fazer, a gente vê, né? Mesmo pacientes que são católicas, a dificuldade que tem de rezar um terço porque não consegue silenciar, não consegue parar por 15 minutos, né? Hoje eu fiquei 2 horas no o Santíssimo estava exposto, eu fiquei 2 horas lá de boa, quietinha, escutando Deus, conversando, né? Falando com Ele, rezando o rosário. Mas eu não estou me colocando no lugar de superioridade. Não, foi treino. Né, no ano passado eu não conseguiria fazer. Ano passado teve o cerco de Jericó da mesma forma. Eu não conseguia rezar um terço. E hoje eu consigo ficar 2 horas em silêncio. É treino. É você se propor a isso. Né? Você pegar e as meninas, quando estão meio surtadas, eu falo: é católica? Vai no Santíssimo. Né? Não é católica? Vai no não é igreja, né? Vai no. Como é que chama? Não é igreja. É igreja também, né? Vem na igreja, no culto. No culto, vai para a natureza, vai para um lugar onde você fique com você mesma, fecha a porta do seu quarto. Né? Jesus orientou a gente assim. Não precisa ficar o tempo inteiro sendo produtiva. Eu acho que também tem um pouco disso, né? As mulheres querem estar 100% produtivas o tempo inteiro. Eu acho que as gerações anteriores eram um pouco piores que a gente, eu acho. Né? De você estar em casa, você tem que estar fazendo alguma coisa, senão você se sente meio inútil. Não, você pode parar, né? Desde que não vire uma preguiça, você pode parar. É a questão do descanso. A gente tem que, Uhum. em algum momento, a gente tem que parar mesmo. É bem lembrado da contemplação da natureza. Você percebe que, no final das contas, esse problema assim das mulheres estarem tão pesadas hoje é da desordem. Sim. Desordem na aparência, desordem
na forma de agir, de se portar, de estar assim com os símbolos bagunçados, de estar lá agindo mais como homem, né, na Sim. polaridade masculina, de não dar o descanso que o corpo precisa, que a mente precisa, de não praticar a fé que o nosso coração pede, o nosso espírito pede. É a desordem disso. É a desordem de falar demais. É a desordem de querer estar sempre certa. Quando a gente começa a colocar as coisas em ordem, a gente começa a se tornar mais leve mesmo. Quando você busca amar mais o seu marido do que estar certa, Sim. porque olha só, o que é papel, né, de esposa, de marido, é você cuidar do outro, você dar sua vida pelo outro, você garantir a felicidade do outro. Mas espera aí, você é casado e você ainda tá querendo estar certo o tempo todo, tá querendo brigar o tempo todo. Então, são essas pequenas desordens que elas vão se instalando e tornando a gente muito mais Exato. pesado. Mas olha quantas dicas a gente deu aqui, ó. Sim. Maquiagem, aparência, treinar movimentação com salto alto, com bebê, água na taça, contemplação da natureza. Isso acalma, isso Sim. estabiliza a mulher. Qualquer pessoa, na verdade, né? Estabiliza o ser humano. De fazer esse exercício de silenciar, de criar um script de ação para as coisas que sempre se repetem, de usar um elastiquinho para você lembrar de, pera, não vou reclamar, não vou brigar. O Então tom tem, de voz, tem muito. baixar um pouco o tom de voz ou usar diminutivos, tentar, né, diminuir aí né, a força da tua palavra, silenciar antes de responder, né? Que mais? O O sorrir, sorrir. o sorrir. Ou seja, aqui tem um baita repertório de coisas que vocês podem colocar em prática para se tornarem mais leves e, claro, mais agradáveis, mais acolhedoras. Aquela mulher assim que a gente quer estar Sim. perto, que é gostoso estar perto. E, né, até para a gente finalizar de forma inglesa aqui, é, é engraçado, né? Eu faço várias lives e se você tá com outra pessoa que é mais agitada, você fica agitada. Com você, eu sempre fico calma, porque você é mais calma, você passa essa, né, essa leveza, essa calma, essa feminilidade. Então, pensa nisso também aplicado ao seu relacionamento. Se você for essa leveza, é muito nessa calma, esse lugar estável, é muito difícil que o seu marido fique surtando, né? A questão é que a gente surta também. E aí a gente vira um grande caos. Agora, se você for esse lugar de calma, é muito difícil que ele fique ali apontando o dedo e brigando com você. Aquela coisa, se um não quer, dois não brigam, né? Então, você vê, uma live minha com você ficou uma live calma, uma live né, agradável, assim, num nível de sem estresse, né? Agora, se vem uma pessoa aqui super. Daqui a pouco estamos nós dois aqui, né? Então é muito interessante observar isso também, né? Será o quanto o estresse do seu marido não vem de você? E aí eu preciso contar para vocês que eu nem sempre fui assim. Exato. Nossa, muito tempo sendo ansiosa, agitada, Sim. agoniada, falando muito rápido, movimentando Uhum. muito. Isso foi treino de tudo isso que eu falei. É o tempo, né? Uhum. O treino, o tempo, mas principalmente essa leveza está lá dentro do Sim. coração. Se você tem isso dentro do coração, fica muito mais fácil você transbordar. E uma coisa que eu queria assim que vocês guardassem, que é importantíssimo, a mulher, ela é o pilar da casa. É o que sustenta a casa, no sentido de que se o pilar da casa tá nervoso, tá instável, a casa treme. Então, quando a mulher tá irritada, tá ansiosa, tá angustiada, tá nervosa, tá brigando por qualquer coisa, perceba Uhum. que é exatamente isso que a Ana falou. O seu marido ele vai ficar mais irritado.
as suas crianças vão ficar mais Sim. agitadas. De repente você não entende o que está acontecendo. Meu Deus do céu, que Até os caos. bichos. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim super agitada, mas muito agitada, nervosa. Ela olhava para os lados assim Uhum. durante a sessão. A fala dela eu nem entendia direito, era Sim. embolada de tão rápida que era. Acho que foram seis sessões, Uhum. ela seguindo tudo que eu passei para ela, ela se acalmou, ela já estava mais leve a forma dela se Sim. mostrar para mim, a forma dela falar. O menino dela ficou mais calmo, Sim. a relação dela com a mãe dela que mora junto também Uhum. se acalmou. Então, assim, a gente vê no dia a dia do consultório que quando a mulher tá desnorteada, Uhum. bloqueada, todo o resto fica assim Sim. também. Para quem passa por uma restauração de casamento e tem filhos, é muito importante que a mulher encontre o mais rápido possível essa Sim. tranquilidade, essa calma, essa mansidão no coração, essa leveza. Por quê? Porque os filhos precisam que a mãe seja esse pilar firme, esse pilar forte, Uhum. para dar esse sustento. Porque as crianças, a mulher sofre, o marido sofre, mas as crianças sofrem muito mais. Sim. E elas não sabem lidar com as emoções. São só crianças. Uhum. Elas já têm um pai fora de casa. Elas precisam dessa mãe, assim, rocha firme dentro de Sim. casa. Perfeito. Meninas, tem mais alguma pergunta? Senão vamos finalizar, que nós somos pontuais. Acho que não. As meninas agradeceram aqui. Thaís, muito, muito, muito obrigada pela sua presença, pela tua paz, por trazer um pouco da tua leveza para a gente, para as meninas do grupo, quem também vai assistir depois. Obrigada por tudo e também por ter me ensinado tudo isso que eu posso hoje ensinar também para as pacientes. Quem ainda não segue a Thaís, siga, porque ela está com conteúdo muito legal também. Eu estou adorando também a leveza dos vídeos, eu estou adorando também. É muito gostoso de assistir. Muito Ah, que obrigada. bom. Que te agradeço pelo convite, Ana. Foi um prazer, foi muito gostoso compartilhar um Ai, que pouquinho aqui bom, com que vocês. bom. Então tá bom. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que a gente vai respondendo. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.